Boa tarde a todos. É com grande alegria que abro o terceiro evento do segundo ciclo de debates promovido pela Comissão Especial de Direito Tributário da OAB Nacional. Hoje nós iremos debater tecnologia e tributação. Para tratar de tema tão atual, tão importante, nós reunimos colegas especialistas por demais conhecidos que dispensam apresentação. Este ciclo será coordenado pela nossa colega doutora Raquel Preto, advogada em São Paulo, diretora tesoureira da Seccional de São Paulo. Boa tarde, Raquel. Nós teremos a participação das advogadas com atuação também em São Paulo, doutora Daniela Lara e doutora Lisa Workman. Boa tarde, as doutoras Daniela e Lisa. E teremos a participação dos colegas advogados, Saul Torinho Leal, que é estabelecido em Brasília, e o nosso colega Gustavo Brigagão, advogado e também presidente da ABDF. Sejam muito bem-vindos. Espero que o debate corra com tranquilidade, seja bastante produtivo, e fazendo essa breve saudação a todos que também nos ouvem, que nos estão assistindo agora pelo YouTube de todo o Brasil, eu passo a palavra para a coordenadora Raquel Preto. Raquel, a bola está com você. Obrigada, Maneira. Boa tarde a todas e todos. É um prazer e um privilégio estar ao lado aqui de grandes tributaristas, mulheres e homens altamente qualificados e que trabalham no dia a dia, estudam esses temas, e ainda por cima assistidos, que estamos aqui por dois professores, o nosso querido professor Eduardo Maneira, que preside a Comissão Nacional de Direito Tributário, a quem saúdo todo o Conselho Federal na sua pessoa, Eduardo Maneira, referência do direito tributário, e, por decorrência, saúdo também o nosso querido presidente Felipe Santa Cruz, que vem fazendo uma gestão de muita qualidade. De modo que é uma honra integrar a Comissão Nacional de Direito Tributário, e ainda mais com uma assistência altamente qualificada, como meu querido amigo, professor titular de Direito Tributário da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor Luiz Eduardo Chueri, a quem saúdo também, e agradeço a presença por estar aqui conosco nesse final de tarde, né? Nós vamos ter aqui muitos temas quentes, né? Alguns pseudo-resolvidos. Eu tenho dúvidas se todos os temas relacionados à tributação de tecnologia estão tão resolvidos assim. Eu acho que até não tão resolvidos, né? Alguns aparentemente indicam uma resolução que talvez não seja a mais técnica, de modo que eu acho que temos aí muita discussão pela frente nessa próxima 1h30. Bom, como nós temos um tempo exíguo, eu vou, então, já imediatamente passar a palavra, convidando a abrir estes debates a minha querida amiga, tributarista de escola, né, que é a nossa querida Daniela Lara, vice-presidente, inclusive, da Comissão de Direito Tributário da OAB São Paulo e coordenadora da Comissão de Tributação da ABD-TIC, que é advogada militante, extremamente antenada nesses assuntos, que vai falar um pouco para a gente sobre esse panorama geral na discussão de incidência de ICMS ou ISS sobre bens digitais e fazer algumas considerações aí sobre a ADI 1945. Querida Daniela Lara, a palavra está com você. Bom, obrigada, Raquel, obrigada, Maneira, obrigada a todos e todas, boa tarde para todo mundo. É uma honra estar aqui com vocês e um prazer enorme tratar sobre esse assunto, e com amigos tão queridos quanto Maneira, Raquel, Gustavo Brigagão, Saul e a Lisa. E saúdo também o professor Chueri, que a gente aprende tanto com ele, é uma honra tê-lo aqui com a gente. Até brinquei, falei que eu vou estar até com um friozinho na barriga agora, depois que ele entrou. Mas vamos lá. A ideia aqui é eu dar um panorama geral
sobre a tributação de bens digitais, em como que está, até em que pé está essa discussão, mas sem adentrar nas discussões das ADIs que estão no Supremo, que eu vou deixar para o meu colega Saul Tourinho, que é o expert, e inclusive está acompanhando todas essas ações, todas as ADIs de perto. Então, eu vou dar um panorama geral sobre essa discussão, e aí, se alguém quiser me interromper também, fique à vontade, tá? E daí a gente fazer meio que um bate-papo mesmo, né, sobre todas essas questões. Então, vou colocar até mais algumas dúvidas do que soluções aqui para a gente poder discutir. Bom, começando essa história, eu acho que a gente tem que voltar um pouco lá na Constituição Federal de 88, que determinou quais são as incidências ou as hipóteses de incidências possíveis para o ICMS e para o ISS. No que tange a essa discussão de software, ou de bens digitais, hoje em dia, como a gente trata, né? A gente tem que o ICMS, lá atrás, lógico que com a Constituição de 88, a gente ainda não tinha uma evolução muito grande com relação a esses bens digitais, né? Então, a Constituição não foi criada com esse escopo, com esse ideal de poder alcançar todas essas operações, mas a gente tem lá como hipótese de incidência do ICMS as operações de circulação de mercadorias e serviços dentro dos serviços de comunicação e dos serviços de transporte. E aí a gente tem no artigo 156 o ISS, que vem com uma configuração de tributação dos serviços, da prestação de serviço de qualquer natureza, definidos em lei complementar. Então, eu precisaria de uma lei complementar para definir quais são esses serviços que poderiam estar no escopo do ISS. Na época, a gente tinha um decreto-lei que tinha efetivamente uma lista de serviços, mas que não tratava, até por conta da época, né, ele é de 68, ele não tratava especificamente da prestação de serviços que envolvem software ou que envolvem bens digitais. Ao longo do tempo, a gente foi vendo que essas novas operações foram surgindo e essas novas operações passaram a ter, a geração de riqueza dessas novas operações passaram a ter interesse tanto dos estados para fins de tributação do ICMS, quanto dos municípios para fins de tributação do ISS. E aí essa discussão ela acabou culminando no Supremo Tribunal Federal, no julgamento de um recurso extraordinário em 1998, que é o RE 176626. Nesse RE, o que se discutiu era a questão da tributação do software. Na época, né, a gente tinha o meio físico, a gente tinha um disquete, né, ou um CD que envolvia o software. Mas o software, de acordo, inclusive, com a lei do software, que é de 98, ele nada mais é do que ele pode ser comercializado de 3 formas, né? A licença de uso, a licença de distribuição ou a transferência de tecnologia. Mas, naquela época, os estados eles pretenderam tributar pelo ICMS essa transação comercial com o software que era entendido como software de prateleira, ou seja, aquele software que era feito para uma coletividade, né, sem ter nenhum tipo de... ou poderia ter alguma customização, mas não que fosse um software por encomenda, e comercializado de forma ampla no mercado. E nessa época a gente tinha, então, isso comercializado em disquetes, e isso você via, inclusive você comprava isso em livrarias e até supermercados. Naquela época, o Supremo Tribunal, apesar de não ter conhecido o recurso extraordinário da Fazenda neste caso, o ministro Sepúlveda deu a entender que o software, quando ele adotou uma classificação de um autor português, no sentido de que o software, quando ele é de prateleira, ele poderia ser entendido como uma mercadoria, desde que ele tivesse um suporte físico. Então, o suporte físico era realmente o ponto central para a discussão de tributação do ICMS. E o software por encomenda, aquele que você pedia para um desenvolvedor fazer para alguma situação específica da empresa ou da pessoa física, ficaria no escopo da tributação do ISS. Isso foi durante um tempo, até que o estado do Mato Grosso editou uma lei em 99, desculpa, a lei é de 98, e aí houve uma ADIM em 99, interposta pelo PMDB,
para discutir a tributação do ICMS, então, sobre o software, agora não mais com suporte físico, mas sim com uma transferência virtual ou com download, o que já existia na época. Essa discussão é a ADI 1945, que eu vou deixar para o Saul comentar para a gente como que ela está hoje, porque a gente passou mais de 20 anos e ainda não houve julgamento dessa ADIM. A gente teve um julgamento de uma cautelar em 2010, que ficou muito presa até nessa situação de que já tinham se passado 10 anos sem nenhuma decisão, então, se a lei está lá, deixa ela, está valendo, ninguém morreu, está tudo certo, deixa a lei lá do jeito que ela está. Mas a gente vem discutindo isso na academia e principalmente as empresas de tecnologia já há muito tempo. Paralelo a isso tudo, a gente viu uma evolução no Supremo Tribunal Federal com relação às discussões que envolvem a incidência do ISS e a própria incidência do ICMS em algumas situações específicas que a gente podia também puxar para a nossa discussão aqui do software. Uma dessas discussões foi a discussão do ISS sobre locação de bens móveis, onde foi editada a súmula 31 e onde ficou estabelecido que o ISS só poderia incidir onde houvesse obrigação de fazer e não obrigação de dar. Isso também foi evoluindo com o tempo, e aí em 2009, depois em 2016, em 2 julgamentos do Supremo, um do ISS sobre leasing e o outro ISS sobre planos de saúde, deu uma flexibilizada vamos dizer, nessa padronização ou fixação da tributação do ISS só sobre obrigação de fazer. Apesar desses julgamentos não terem superado a súmula continua existindo. Há muita crítica com relação a esses 2 julgados do Supremo, em razão até de um entendimento divergente entre os ministros. Quando você lê os votos do caso do ISS sobre plano de saúde, você vê que, efetivamente, houve uma divergência, sim, entre os ministros, mas é certo que o Supremo deu uma guinada para entender que o ISS poderia incidir sobre contratos complexos e agora avaliando a utilidade para a qual o consumidor ou o cliente quis adquirir com aquela operação. Na legislação também a gente teve uma evolução de lá para cá. Então, do mesmo jeito que a gente teve uma discussão no Supremo, nessa época em que a ADIM 1945 ela foi interposta para discutir o ICMS sobre transferência virtual ou sobre o download de software, em 2003, a gente tem a edição da Lei Complementar 116, que passa a indicar no item 1.05 a incidência do ISS sobre licenciamento ou cessão de uso de programa de computador, ou seja, de software. Nesse caso, quer dizer, a gente pode até entender que quando a lei complementar ela traz essa disposição na lista de serviços via a medida legislativa correta, né, que seria o que a própria Constituição determinou, a lei complementar é que pode definir os itens da lista de serviço. Obviamente, isso não quer dizer que esses itens não possam ser questionados, como eles são questionados em várias instâncias e que a gente, inclusive, teve recentemente um julgamento do Supremo com relação à taxatividade ou não da lista de serviços do ISS. Outro julgamento também recente, que pode ter uma implicação nessa nossa discussão, é o julgamento do ISS sobre franquia, que é um item que está na lista de serviço e que também tinha uma discussão com relação à sua constitucionalidade ou não. Então, assim, eu tenho em 2003 uma lei complementar que define a tributação do ISS sobre o software, sobre o licenciamento de uso de software. Acontece que, paralelo a isso tudo, a economia digital não parou, as empresas continuaram criando e hoje a gente tem um universo absurdo de novas operações, os contratos mudaram, o que a gente tinha de licenciamento perpétuo, hoje a gente tem de licenciamento temporário para o mesmo tipo de operação, o que a gente tinha de software físico, que era vendido no físico, depois passou para o download, hoje a gente acessa pelo cloud, pela nuvem, então é um direito de acesso que eu tenho, hoje eu não tenho mais só o licenciamento de software, eu tenho nesse serviço que é o SaaS, eu tenho armazenamento, processamento de dados, eu tenho uma infinidade de outras atividades. Hoje a gente tem também o streaming, que é a disponibilização de conteúdo, e diante dessa evolução absurda da tecnologia e a legislação não conseguindo acompanhar,
tentou-se um pouco, é óbvio, a alteração de lei complementar, principalmente a lei complementar do ISS, não é uma alteração fácil de se fazer. Eu estive no Congresso representando uma associação das empresas de publicidade online para discutir alguns outros itens da lista de serviço, e é realmente uma discussão política, não é uma discussão técnica, então isso dificulta demais a evolução do que vai se colocar na lista, mas é certo que em 2016 os municípios conseguiram incluir na lista de serviços do ISS novas atividades, alterando o item 1.03 da lista de serviço para incluir armazenamento, hospedagem de sites, etc. Incluiu o item 1.09, que é o streaming, que é a disponibilização de conteúdo. E aí, em razão disso tudo, os estados viram que estavam perdendo espaço com relação a isso e editaram alguns convênios ICMS, o primeiro deles o convênio 181 e o segundo deles o convênio 106, com a premissa de que o software sempre pôde ser tributado pelo ICMS e a gente só não tributava, só dava uma redução de base de cálculo para cobrar o ICMS em cima só do valor do suporte físico, porque era um benefício fiscal que os estados davam para os contribuintes. A gente sabe que isso, né, não é verdade, né? Na prática, realmente os estados perderam o bonde da história e os municípios conseguiram, nessas discussões todas dentro do Congresso Nacional, passar a Lei Complementar 157, e aí essa discussão tomou um novo rumo. Hoje, o que a gente tem? A gente tem diversos mandados de segurança coletivos, com diversas decisões, principalmente no Tribunal de Justiça de São Paulo, entendendo que a Constituição Federal, no artigo 146, ela determinou que a lei complementar é que pode definir as regras de incidência tributária e os conflitos de competência entre os entes. Então, se a lei complementar escolheu esses itens para a lista de serviço do ISS, o ICMS, com base em um convênio, um convênio que é feito pelos secretários de Fazenda de todos os estados e regulamentado por decretos, não poderiam extrapolar a competência tributária dos municípios. Então, tem diversas decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo. Também existem várias ADINs no Supremo Tribunal Federal, e é lá que a coisa vai se resolver. E aí eu vou deixar para o Saul poder explicar um pouquinho de como estão essas ADINs e aí, obviamente, o que for decidido nessas ADINs vai ter influência direta em todos esses processos, esses mandados de segurança coletivos. A última coisa que eu gostaria só de colocar é que hoje a gente tem a tecnologia extremamente avançada, a gente está falando hoje de internet das coisas, de impressão 3D, de inteligência artificial, de um monte de novas operações que envolvem não só licenciamento de software, mas envolve uma série de atividades. Então, não dá para a gente simplificar isso com o ICMS e ISS. Eu acho que, no final, o Brigagão vai poder falar para a gente o que se pode resolver com isso, se é necessário uma reforma tributária, ou talvez a CID Digital, que já tem um projeto de lei. Eu até tremo um pouco só de ouvir falar nessa CID Digital, mas talvez seria uma solução, e aí não se tributar o ISS, o ICMS, fazer uma repartição dessa CID Digital entre os estados e os municípios, ou um IVA resolveria. E, fora isso, a gente tem uma discussão enorme também em vários países e na OCDE com relação à tributação da renda de várias empresas de tecnologia que muitas vezes estão sediadas em um país com a tributação mais baixa, mas fazem operações em outros países e não tributam as suas operações. Então, tem uma infinidade de discussões e a tecnologia não vai parar, as empresas continuam extremamente criativas. Acho que era isso, Raquel, para poder... Espero que eu não tenha ultrapassado muito meu tempo, era isso que eu tinha para falar só do panorama geral. Obrigada, querida Daniela Lara. Você não só não ultrapassou o seu tempo, como você economizou. E que você sirva de exemplo para todos os demais que virão agora. Que aí nós vamos ter um tempinho para debater no final, que vai ser ótimo. Muito obrigada, como sempre, mostrando o domínio que tem a respeito do assunto. Muito obrigada, Daniela. Eu vou convidar agora, para fazer as suas considerações, nosso querido Saul Tourinho Leal, que é ex-assessor da Corte Constitucional da África do Sul e da Suprema Corte de Israel, integra o Aires Brito, consultoria, advogado especializado no assunto, e que vai compartilhar com a gente as considerações aí sobre as ações e julgamentos
inclusive recentes, no Supremo Tribunal Federal, sobre essa disputa ICMS, ISS, sobre software, enfim, sobre tantas questões. Querido Saul, a palavra está com você. Obrigado, Raquel. Desculpa um pouquinho, Saul, eu vou fazer uma interferência aqui só por uma questão operacional. Desculpa, não vai ser mais que 30 segundos. Todos os que estiverem aqui nos assistindo pelo Zoom são muito bem-vindos e é um prazer mantê-los. Só que está aumentando muito a entrada no Zoom e eu queria só avisar o Hélio, que está da UAB Virtual, que para quem não é palestrante, tem um link pelo YouTube, porque senão pode aparecer muita coisa aqui, pode às vezes confundir. Pelo Zoom, são os palestrantes, os demais participantes devem entrar pelo YouTube. Os que já estão podem continuar, porque está me dando uma aflição aqui que toda hora entra um pelo Zoom, e, na verdade, esse é o link dos palestrantes. Só isso. Aliás, está entrando mais uma pessoa. E aí, Maneira, se você me permite, acho que somos todos colegas, eu queria pedir que quem não é palestrante e está aqui no Zoom, que por favor saia. É uma gentileza que eu peço. Ocorreu aí algum compartilhamento indevido, e eu peço então que quem não é palestrante nos acompanhe pelo canal do YouTube do Conselho Federal, né, Maneira? Que já está funcionando e já está online, tá bem? Ao vivo. Porque, enfim, senão daqui a pouco a gente vai perder o controle até entre nós. Obrigada, Maneira. Obrigado. Então, Saul, a palavra é sua. Muito bem. Obrigado, Raquel. E só sendo solidário ao professor Maneira, porque ele disse que são aproximadamente 1000 views. E se esses mil colegas entrassem aqui, nós íamos ter dificuldade. Ainda bem, ele avisou a tempo. É verdade, até porque tem limite na sala do Zoom. Muito bem. Bom, vamos lá. Professor Maneira, muito obrigado pelo convite. Estou na companhia de grandes expoentes, amigas e amigos, que compartilham várias impressões sobre o direito tributário em suas múltiplas nuances. Eu fiquei responsável por pegar o fio que a Daniela trouxe relativo à questão da tributação do software e inserir um capítulo seguinte, que é a disputa no Supremo Tribunal Federal. Para falar sobre isso, eu vou dividir com vocês a minha apresentação entre passado, presente e futuro dessa disputa. Passado, presente e futuro. No passado, o primeiro ator, que é um protagonista dessa disputa, antes mesmo do software, antes mesmo do direito tributário, antes mesmo da tecnologia, é o município. E o município, no passado, ele era simplesmente uma utopia trazida pelo constitucionalismo introduzido entre nós a partir da Constituição de 88. O município como um ente autônomo, o município como um ente dotado de toda a potencialidade orçamentária e o município com múltiplas responsabilidades, notadamente na área social, o município que tem que compactuar e dar sua cota de contribuição com saúde, com educação, com cultura, com lazer, com esporte, com creches para as crianças. Esse município, no começo da caminhada, tão logo veio a Constituição de 88, ele era uma utopia, ele era um sonho, ele era uma intuição trazida por todos nós. Acontece que esse era um passado de um município que não tinha base arrecadatória, que não tinha voz política, que não tinha estruturação nas carreiras jurídicas, nas carreiras que compunham a municipalidade, que não tinha qualquer tipo de garantia aos seus servidores públicos, quase sempre, muitas vezes, nesse Brasil profundo, uma delegacia, a prefeitura e alguma praça. Essa era a realidade de boa parte dos municípios brasileiros, claro, tirando de lado as capitais, que normalmente é onde há maior aglomeração urbana e, consequentemente, uma área metropolitana. Esse era o passado dos municípios. O passado dos softwares não é tão diferente. Eles eram muito mais simples
menos sofisticados, eles nos entregavam pouca utilidade e eram profundamente limitados. Essa foi o início da trajetória dos softwares lá atrás. E também não foi diferente com o próprio setor de serviços. A ideia de serviço, de municípios que têm serviços pujantes, serviços que se sofisticam, um setor de serviço, aquilo não existia também lá atrás. O município não tinha base arrecadatória nenhuma. Ele não contava que o cofre dele, em algum lugar no futuro, poderia, quem sabe, ficar cheio graças ao setor de serviço. O passado é um passado de um município que precisa muito, um passado de um software cheio de limitação e o passado de um setor de serviço quase inexistente em boa parte do Brasil. O presente é diferente. O que era município virou uma cidade. Nós nunca fomos tão urbanos como hoje. Nunca, jamais na história da humanidade tanta gente viveu na cidade como está vivendo agora. Esse é o momento de toda a trajetória da civilização em que mais adensamentos urbanos estão se tornando ambientes convidativos para as pessoas migrarem da zona rural para esses grandes centros, entregando para esses grandes centros todas as esperanças dos projetos de felicidade. O que era município virou a cidade. E essa cidade de hoje, ela se quer inteligente, ela se quer conectada, ela se quer moderna, ela quer que exatamente por meio da realidade de bandas cada vez mais largas, ela possa entregar aos donos da cidade, que são os moradores, serviços mais ágeis, uma vida conectada, uma economia compartilhada e toda a potencialidade para realizar essa novidade que eu falei que antes não existia. O setor de serviço, ele cresceu, ele ficou pujante, ele se sofisticou, ele se combinou com elementos que a criatividade humana ainda não tinha dado provas que tornaria ele tão presente em nossas vidas. E é exatamente por isso é que o presente do município mudou, o presente do software mudou e o presente do setor de serviço mudou. Exatamente como mudou é que nós estamos tendo que discutir o que nós estamos discutindo hoje. Quando o município era um garoto que ficava no fundo da sala e não era convidado para a festa, quando o setor de serviço era tímido, quando a realidade era essa, não havia disputa. Ninguém queria chamar a tributação do software de sua. De repente, hoje, cá estamos nós, municípios de um lado, estados do outro, todo mundo quer um software para chamar de seu. A verdade é que essa disputa, a Daniela antecipou, ela teve início a partir de uma interpretação que eu entendo equivocada, com todo o respeito, e tem muita gente bacana defendendo o outro lado. Tivemos um evento, a Daniela vai lembrar, aqui em Brasília, com a participação da Tatiana Martins, debate elevadíssimo, em extraordinários termos. Não é porque a gente pensa diferente que nós somos inimigos, a gente só pensa diferente quanto a um ponto do direito, um direito tão amplo, com tantas possibilidades. E, dentro dessa discussão, veio, então, essa possibilidade de reinterpretar uma negativa de cautelar. Normalmente, a negativa de cautelar equivale exatamente a coisa nenhuma, a nada. Há uma lei que está em vigor, essa lei gera seus efeitos, alguém pede a derrubada por antecipação, por meio de uma medida precária, uma medida cautelar, o Supremo nega, a lei segue em vigor como se nada tivesse acontecido. Na prática, nada aconteceu. A lei foi promulgada e segue em vigor, nada além disso. Mas o julgamento dessa cautelar e o conjunto de obter dictum que veio dessa cautelar animou os estados a interpretarem essa cautelar no seguinte sentido, no sentido de que o Supremo teria declarado a constitucionalidade da lei e que essa constitucionalidade da lei, na verdade, nada mais era do que uma decorrência lógica da interpretação que deveria ser dada para o precedente do Sepúlveda Pertence, ministro Sepúlveda, que a Daniela também dividiu. Um precedente que dizia que o software ele se apresentava de forma personalizada ou de forma por encomenda, não personalizada,
quando quem produz o software dá escala a esse software, vende ele em grande quantidade, indistintamente, para quem se habilitar a adquirir. E quando esse software de escala, ou não personalizado, ou chamado de prateleira, vem numa base física, tangível, cuja titularidade muda, que circula, que eu levo para casa, eu empresto para um amigo, eu boto no bolso, eu dou, eu vendo, eu cedo. Essa base física poderia servir de base de cálculo, não mais para o ISS, que era a tributação do software, mas para o ICMS, porque essa base física, o ministro Sepúlveda usa o latim, corpus mecânico, corpus mecânico. Esse corpo mecânico, essa base tangível, isso que circula, essa, que no caso era o CD-ROM, ao tempo, ou disquete, essa base física, ela deve recolher o ICMS. A disputa foi colocada nesses termos. Se você tem um software personalizado, fruto das ideias, você tem serviço. Se você tem aquela base física que é feita em escala, hospeda o software, bota ele em circulação indistintamente, você tem naquela base a base que vai servir para o cálculo do ICMS. A partir daí, nós tivemos, então, a ADI 1945, que há 20 anos está no Supremo. Se nós começamos hoje esse webinar e vamos terminar com a chance de ter alguma novidade no mundo digital que nós não conhecíamos no começo do webinar, imagine 21 anos. Imagine o que é isso. E é com base nesse precedente que o Brasil vai depositar todas as suas esperanças para definir o futuro da tributação num gigante de mais de 210 milhões de pessoas, que tem poder econômico e que não é um ator na aldeia global irrelevante. O Brasil é grande e tem muito o que vender. E é com base nesse precedente que o Supremo, por muito pouco, por um pedido de vista, não firmou aquilo que poderia ter sido divisor de águas na tributação. E esse tipo de tributação, animada pela lei de Mato Grosso, também encontrou ressonância em leis do Estado de São Paulo, em leis do Estado de Minas Gerais, em leis de outros estados da federação, que usaram como pano de fundo um convênio do CONFAS. E um convênio do CONFAS que a Daniela também mencionou, o convênio 181 de 2015. Olha, pessoal, eu trabalho em Brasília e aqui em Brasília, sempre que a gente vê atos normativos que começam a ser editados na noite de Natal, no dia 28, na noite do dia 31 de dezembro, a gente diz, tenha medo. Porque não tem como um ato que é editado na noite do Natal, na virada do Ano Novo, ter algo ali de interessante, de transparente. Normalmente isso é feito exatamente com algum tipo de intenção que quase sempre se resulta em judicialização. Não foi diferente, o convênio 181 do CONFAS é um convênio de 28 de dezembro. E a partir daí, pessoal, é que nós temos, portanto, essa disputa colocada no Supremo. Uma ADI de relatoria da ministra Carmen Lúcia, que teve início de julgamento no começo dessa pandemia, foi na primeira semana de julgamentos virtuais. Essa ação teve início com um voto que mantém a lei de Mato Grosso no ordenamento jurídico, no começo da sistemática do julgamento virtual, quando o voto do relator ainda não era disponibilizado. Todos nós sabemos o resultado de uma linha dessa decisão, mas não sabemos os fundamentos, sequer para dialogar com os ministros do Supremo, tentando levar a nossa mensagem, que pode ser uma mensagem diferente. O voto não foi disponibilizado, porque o julgamento é do início da pandemia, quando ainda não havia alteração regimental do Supremo, que agora determina a disponibilização do voto do relator e de quem lidera a divergência ou de quem tem interesse. Além dessa ADI de Mato Grosso, nós temos também uma ADI de Minas, que está sob a relatoria do ministro Dias Toffoli, o presidente, e uma ADI do Estado de São Paulo, que está com o ministro Luiz Roberto Barroso, além de um recurso extraordinário com repercussão geral, oriundo do Estado, salvo engano, Paraná, se estou enganado, da TIM, que está sob a relatoria do ministro Luiz Fux.
Então, são outros casos mais recentes, notadamente essas duas ADIs, que tentam levar ao Supremo uma realidade mais contemporânea da disputa. Notadamente, a realidade segundo a qual a Lei Complementar 116 já traz expressamente o item e os itens que remetem ao ISS, a cobrança da tributação do software, sem essas distinções quanto à forma de acesso à utilidade que o software te entrega. E é exatamente por isso que todos os envolvidos na arquitetura desse precedente foram até o Supremo Tribunal Federal e pediram, notadamente ao presidente Dias Toffoli: presidente, primeira coisa que nós temos aqui é uma fixação de um precedente interessante, importante, relevante, essencial, fundamental, numa ação que há mais de 20 anos está nessa casa. Nós temos a possibilidade de firmar esse precedente, trazendo para a discussão duas outras ações que são mais contemporâneas, entregam ao tribunal elementos mais recentes da disputa. A partir daí, veio o pedido de vista do ministro Dias Toffoli e a expectativa é que ele devolva essa vista na companhia da sua própria ADI, da ADI da sua relatoria, a ADI que submete ao Supremo as leis do Estado, ou a lei, mais especificamente, do Estado de Minas Gerais. Portanto, veja, nós temos o passado, nós temos a ascensão do município, a ascensão do setor de serviço, o município sendo uma ideia cujo tempo chegou, e nada é mais poderoso do que a força de uma ideia cujo tempo chegou. Vitor Hugo quem disse isso. E agora, uma disputa no Supremo, onde os estados dizem, independente da forma em que você terá acesso à utilidade desse software, seja por download, seja por nuvem, pouco importa. Isso é ICMS. E, do outro lado, o município que diz, importa sim. Há uma lei complementar, essa lei complementar é taxativa, é expressa, nós temos que respeitar a lei, não há campo normativo para incursão por parte dos estados. Tendo feito esse retrato do passado, tendo feito o retrato do presente, tendo apresentado para vocês algumas nuances sobre a disputa no Supremo Tribunal Federal, liderado pela ADI 1945, mas que agora não está exclusivamente sob a batuta da ADI 1945, é que eu me encaminho para o final, para as minhas conclusões. E se disse que ia falar sobre o passado, que ia falar sobre o presente, eu concluo falando sobre o futuro. Eu acho que o Brasil, nós devemos virar a página quanto a essa ideia que tudo que deu certo, tudo que deu muito certo, precisa ser destruído. Nós não podemos ter esse estigma com o que dá certo, com o sucesso, com a vitória. O software mais município fizeram nascer as cidades inteligentes. É um campo aberto para inovação. Que bom que é assim. Que bom que os municípios não estão mais vindo para Brasília fazer a marcha dos prefeitos. Era para poder pedir algum recurso, algum convênio, algum tipo de ajuda. Ainda bem que, notadamente, as grandes capitais, São Paulo é uma delas, não única, mas uma delas, é um protagonista, um setor pujante, como o setor de serviços, nesse caso, atrelado aos softwares. Exatamente por isso é que nós devemos simplesmente entender que jamais esse setor ele vai bem querer o ICMS, porque ninguém bem quer o ICMS. A Confederação Nacional da Indústria fez uma pesquisa qual o imposto que o empresário mais abomina. 70%. ICMS. O ICMS é trabalhoso. O ICMS reclama um nível de compliance muito elevado. O ICMS faz um tipo de contabilidade que eu não preciso adotar quando eu estou no ISS. O ICMS pega um setor que pede para passar, que pede para inovar e atira ele nesse pântano escorregadio da guerra fiscal. É uma pena imaginar que é possível que isso aconteça com o setor de inovação no Brasil. Vamos tratar o setor de inovação como sendo o mesmo tipo de tratamento que nós damos para o ICMS. Não parece ser a opção mais adequada. Eu acho que, como também conclusão da minha fala, para além dessa ideia, eu acho que nós devemos enxergarmos o Brasil como
um protagonista dessa chamada quarta revolução industrial. Tudo que diz respeito à tributação desse setor traz um quê de regulação, tem um viés regulatório. A extrafiscalidade se apresenta para inibir a inovação, para estrangular determinados atores. Isso é muito deletério para um projeto de um país digital, um projeto compatível com o tempo no qual nós estamos. E minha última conclusão, também pensando no futuro, o que eu desejaria para essa disputa era que nós pudéssemos olhar para ela com os olhos da Constituição, sem revanches, sem mágoas e sem disputas paroquiais por dinheiro. Nós olhássemos simplesmente como a Constituição dispõe que olhamos. Nós temos o setor de hardware. O hardware não vai acabar. A internet das coisas permite que o meu relógio se transforme num hardware, que a minha geladeira se transforme num hardware, que a luz da minha casa se transforme num hardware. A ideia de impressora 3D vai fazer com que um órgão humano, que eu não posso vender porque a bioética Doutor impede... Saul, me perdoe, você já estourou um pouquinho, peço que conclua. Concluindo. Obrigada. Obrigado. O hardware não vai acabar. Para o hardware, a Constituição aponta um caminho, o ICMS. Para o software, a Constituição aponta o caminho, o ISS. Se nós potencializarmos ambos, temos arrecadação para os estados, temos arrecadação para os municípios. É isso que a Constituição pediu de nós. Desculpem pelo tempo que exauri. Muito obrigado, Raquel, por ter me avisado dele. E aqui eu concluo a minha fala. Muito obrigada, querido Saul. Como sempre, inspiradas considerações feitas e agradeço o compartilhamento. Rapidamente, agora, eu passo a palavra para a nossa querida Lisa, doutora Lisa Workman, advogada tributarista, super especialista no tema da tecnologia e tributação, sócia de Matos Filho Advogados, e que vai falar um pouco aí sobre marketplace, economia compartilhada. Querida doutora Lisa Workman, a palavra é sua. 15 minutos, obrigada, por favor. Raquel. Bom, obrigada, Raquel, obrigada a todos. É um prazer estar aqui hoje com amigos tão queridos e tão carismáticos. Então, eu preparei uma breve apresentação, não vou exceder meu tempo, me avise, Raquel, qualquer coisa. Eu vou só dividir a minha tela aqui com vocês. Bom, vamos lá. A ideia de hoje é falar um pouco sobre tributação de marketplace e o que a gente tem visto, então eu vou passar rapidamente pelos modelos de negócio da economia compartilhada, falar um pouco de direito comparado no marketplace, convênio 106, os questionamentos ao convênio 106, responsabilidade solidária, o que a gente tem visto no cenário atual, as recentes autuações sobre o tema e conclusões. Vamos lá. Então, em modelos de negócio, quando a gente fala de economia compartilhada, a gente fala na aproximação de partes por meio de plataformas eletrônicas visando facilitar transações. E a gente tem comumente 3 modelos de negócios mais populares, que é o e-commerce, né, que é a venda online, que seria a venda de mercadorias em nome próprio pela plataforma virtual, e aí a gente teria claramente a incidência do ICMS sobre a venda, o PIS/COFINS, Imposto de Renda, ICSL. A gente tem o e-commerce das vendas de bens digitais, onde a gente teria o fornecimento de bens digitais por meio de uma plataforma eletrônica, e aí a gente entra muito nessa disputa sobre a caracterização, que a gente estava falando agora, que o Saul e a Dani puderam explicar perfeitamente os conflitos que a gente tem. E a gente, que seria uma tributação de ISS, com essa clara disputa sobre a incidência do ICMS, PIS/COFINS cumulativo, né, que tem um regime próprio para empresas de informática, e o Imposto de Renda ICSL. E aí, quando a gente chega no marketplace, a gente tem a intermediação de vendas de mercadorias de terceiros. Ou seja, a plataforma não é ela quem efetivamente faz a venda online, ela só aproxima as duas partes e recebe um percentual pela intermediação. Nesse caso, a tributação, claramente, seria do ISS, a gente está tratando numa intermediação, um serviço, PIS/COFINS e o Imposto de Renda ICSL.
No entanto, o que a gente vê é que em outras jurisdições, especificamente nos Estados Unidos e na Europa, a gente tem visto o marketplace sendo apresentado como responsável tributário, em substituição ao efetivo contribuinte. Por quê? Na Europa, a gente viu isso acontecer justamente em virtude da discussão sobre residência fiscal. Então, quando a gente fala na possibilidade de você ter estabelecimentos virtuais e atribuição de renda que levaria em consideração esses serviços que estão sendo prestados ao usuário, de tal forma que o marketplace passaria a ser sujeito à tributação. E a gente viu essa discussão evoluir aqui no Brasil, a ponto da gente chegar a ter o PL 7579, que curiosamente é de maio de 2017, que busca justamente conceituar o que seriam as plataformas de economia compartilhada e quais seriam suas responsabilidades tributárias. No entanto, e aqui vem a parte curiosa, é que em setembro de 2017, a gente teve a edição do convênio 106. E no convênio 106, o ponto que eu quero especificar aqui é justamente o que está nessa cláusula 5ª, que fala, basicamente, que aquele que realizar a oferta, venda ou entrega de bem ou mercadoria digital ao consumidor por meio de transferência eletrônica de dados, ou o intermediador financeiro, inclusive a administradora de cartão de crédito ou de outro meio de pagamento, pode ser responsabilizada pelo recolhimento do ICMS. O convênio 106 também criou a obrigatoriedade das plataformas eletrônicas possuírem inscrição estadual nos estados em que praticam essas saídas internas. Então, aqui a gente já tem um novo cenário, né? Que é um cenário no qual você tem atribuição de responsabilidade ao intermediador. E o que a gente vê é que, claramente, a gente tem alguns possíveis questionamentos a esse convênio 106. Questionamentos esses que já foram, alguns deles já foram discutidos aqui, mas um exemplo seria a reserva de lei complementar, porque claramente a gente está falando da fixação do local de cobrança do ICMS, que pelo artigo 155 da Constituição precisaria ser esclarecido por meio de lei complementar e não por um simples convênio. A violação ao princípio da capacidade colaborativa, a gente está falando aqui do intermediário. Como que a gente poderia cobrar o ICMS como se contribuinte fosse do mero intermediário, que não estaria recebendo a totalidade daqueles recursos pela venda que ele intermediou? A gente tem também a ausência de vinculação ao fato gerador, e aqui eu trouxe esse ponto, porque o artigo 128 do CTN, ele claramente fala que a lei pode atribuir responsabilidade a um terceiro, no caso desse terceiro estar vinculado ao fato gerador. Aqui a gente não teria uma vinculação do intermediário com o fato gerador, porque, na verdade, não seria ele que estaria fazendo a venda. A gente tem a violação ao artigo 170 da Constituição Federal, quando a gente fala de livre iniciativa, né? Você estaria impondo restrições e obrigatoriedades acessórias de ICMS a marketplaces que são contribuintes do ISS. Necessidade de observância das limitações impostas pelo Marco Civil da Internet, que em seu artigo 19 fala que o provedor de aplicação ele só seria responsabilizado por danos se, após ordem judicial específica, não tomar das devidas providências. Então, a gente está falando aqui que, pelo Marco Civil da Internet, o intermediário não teria nem responsabilidade sobre o conteúdo. Quem dirá sobre o imposto que o vendedor está deixando de recolher? Então, a gente tem que, com base nos princípios de direito tributário, levar sempre em consideração o que a gente tem determinado em âmbito privado, né? E eu acho que o último ponto aqui seria a violação aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. A gente estaria claramente impondo, né, uma questão, como disse o Saul, o abominável ICMS, aos marketplaces, que nada tem de contribuintes do ICMS, né? E esse cenário atual, eu quis trazer um pouco do contexto que a gente está. Então, o que a gente tem? A gente tem os estados buscando ampliar a arrecadação relacionada ao setor de tecnologia. Como o meu colega Saul bem pontuou,
os municípios têm tomado a frente e realmente os estados têm sentido um declínio com relação às receitas que eles estão recolhendo, em virtude da tecnologia e de como tudo isso tem se movimentado. E aí a gente teve algumas leis de alguns estados que foram aprovadas justamente no contexto do Convênio 106. Essas leis foram dos estados da Bahia, do Ceará, Mato Grosso, Pernambuco e Rio de Janeiro. O que acontece aqui é que as leis estaduais, curiosamente, elas não são uniformes. Então, a gente tem alguns estados que impõem responsabilidade solidária ao intermediador, como é o caso da Bahia. A gente tem outros estados, como é o caso do Mato Grosso, que impõem responsabilidade solidária só se o intermediário não prestar as devidas informações para o estado. E tudo isso tem um alto custo de conformidade tributária, né? Então, a gente tem aqui claramente uma questão de falta de uniformidade entre os estados. E tem alguns projetos de lei, inclusive, para regular essa matéria. A pandemia do Covid, que é o cenário atual que a gente está vivendo, proporcionou ainda mais uma queda na arrecadação. E a ideia é que a pandemia do Covid claramente proporcionou um aumento nas vendas pelo e-commerce. Então, fazendo com que o marketplace se torne cada vez mais um sujeito passivo atraente para os estados. E o que a gente viu é que mesmo alguns estados que não internalizaram a cláusula 5 do convênio 106, que eu trouxe aqui, já estão imputando a responsabilidade solidária às plataformas de marketplace, justamente tendo em vista o faturamento que essas plataformas têm tido atualmente. O que a gente viu é que o estado de Minas Gerais, por exemplo, é um deles que, apesar de não ter publicado o ato normativo sobre a responsabilização solidária das plataformas eletrônicas, já lavrou autuações nesse sentido e utilizou como fundamentação legal o interesse comum, né, previsto no artigo 124 do CTN. Só que quando a gente fala de interesse comum, a gente teria que avaliar a situação, porque o STJ já se posicionou, inclusive, que interesse comum não é interesse econômico, mas sim interesse jurídico, né? Então, que, na verdade, não haveria necessariamente um interesse comum aqui do marketplace na venda em si. E eu acho que eu queria só trazer como conclusão o fato de que, efetivamente, a gente viu, pelo direito comparado, que algumas outras jurisdições acabaram alocando responsabilidade tributária ao marketplace, porque esse é um sujeito passivo desejável, onde se tem um claro controle das operações, onde se tem um alto fluxo de volumes de operações financeiras. No entanto, a gente tem que observar a base constitucional e legal que a gente tem, né, para a responsabilização do marketplace. Base essa que hoje nós não temos. Então, se é que a indicação do marketplace como responsável solidário é o caminho a ser percorrido, a gente tem que criar os mecanismos para isso, porque essas autuações que a gente tem visto e as próprias edições de normas que a gente tem visto acabam retirando a segurança jurídica e a previsibilidade dos players locais. Então, acho que a ideia seria só pontuar aqui os principais pontos. A responsabilização solidária tem sido um ponto muito discutido na indústria e de grande preocupação. O marketplace é realmente uma figura muito importante no comércio virtual, e eu queria só trazer esses principais pontos aqui para vocês e agradecer novamente. Obrigada. Muito obrigada, Lisa, pontualíssima, aliás, ficou até com crédito, depois eu vou lembrar desse crédito na hora dos debates, e muito obrigada pela preciosa colaboração. Muito bem, então agora eu vou ousar tecer alguns comentários sobre internet das coisas, e na sequência nós vamos ouvir as sempre preciosas ponderações aí do nosso querido Gustavo Brigagan. Para falar um pouco sobre tantas questões que surgem nessa compreensão, né, sobre, em primeiro lugar, compreender o que é a internet das coisas. Em segundo lugar, entender a dificuldade justamente para a fixação
de incidência tributária ou não sobre o que seja essa internet das coisas, né? Enfim, essa expressão internet das coisas deriva da expressão inglesa Internet of Things, IoT, que é amplamente utilizada já há alguns anos e crescentemente é talvez uma das áreas da tecnologia que mais está em desenvolvimento. E, aliás, durante a pandemia, eu estava lendo um artigo a respeito do tema que ampliaram-se os horizontes da internet das coisas, né? Haja vista que cada vez mais nós seremos capazes de produzir atividades econômicas remotamente, deslocadas e deslocados em lugares impensáveis, né? E conectando equipamentos, porque a internet das coisas tem a ver justamente, o conceito tem a ver com essa interconexão de objetos dos mais variados, objetos cotidianos, alguns não tão cotidianos, mas extremamente úteis, até para os governos, né? E essa interconexão de todos esses objetos, de todos esses equipamentos com a internet, né? Então, é um deslocamento, quando a gente fala de internet das coisas, da conectividade que até então era aquela que sempre chama e vem chamando mais na nossa atenção, que é a conexão de pessoas, né? E aqui a gente está falando de conexão de coisas, de equipamentos, de pequeno porte, de grande porte, né? Semáforos interconectados às centrais de controle do poder público, e a gente não tem que pensar que isso está distante da realidade. Em São Paulo, por exemplo, na cidade de São Paulo, a gente tem hoje um monitoramento dos maiores em termos de Brasil e também da América Latina, em que semáforos, pontos de câmeras de vídeo estão interconectados, inclusive uma central de inteligência, e que é compartilhada por N gestores públicos, inclusive, especialmente, pela Secretaria de Segurança Pública em São Paulo, né? Então, essa conexão desses equipamentos, dessas coisas, é um grande desafio em matéria de tributação. E acho que ainda vai ficar mais intenso doravante, porque a tecnologia ela não para, eu acho que nós estamos diante da ponta do iceberg, eu só quero ter tempo de aproveitar, e aí eu vou provocar o Gustavo Brigagão, que também gosta muito de viajar, ver se a gente consegue, né, Brigagão, chegar a tempo de aproveitar aqueles equipamentos de transposição, né, que tinha naquele filme, acho que era Star Trek, né, que você entrava num determinado lugar e você era transposto para um outro planeta, para um outro lugar, facilitava as nossas viagens, né, Brigagão? Então, espero que a gente tenha tempo de aproveitar isso, mas, enfim, então, é a ponta de um iceberg, né? Então, vamos tentar olhar para isso aí com a perspectiva da Fazenda Pública, né, do governo, enquanto interessado, enquanto ente tributante. Muito bem. Evidentemente, nós temos aí, de novo, essa dificuldade, que é uma dificuldade recorrente, conforme a gente pôde ouvir, inclusive nessa sucessão de manifestações que foram encabeçadas aí pela Dani, e depois adicionadas pelo Saul, pela Lisa, e que é justamente conseguir encontrar de uma forma minimamente segura, e aqui eu já quero chamar a atenção de todas e de todos para esse aspecto, porque segurança jurídica é super importante a qualquer sistema, em qualquer área do direito, mas em matéria tributária é um pressuposto, né? Um pressuposto essencial, e a tributação da internet das coisas nos traz desafios enormes, e o problema, inclusive, transcende a questão ICMS e ISS, porque há outras implicações, né? Essa revolução tecnológica que está em curso, ela vai ainda crescer enormemente, ela vai alcançar ainda horizontes maiores, e, portanto,
esses mecanismos por meio dos quais se vai fazer a transmissão de informações entre equipamentos utilizados no dia a dia dentro das nossas casas, ou até pelo poder público, genericamente, né, com vistas à criação de uma rede ampla de dados, que será, inclusive, e esse é o grande objetivo, né, capaz de antecipar ou de atender de modo eficiente as mais variadas necessidades humanas e governamentais e que nós temos que enfrentar no dia a dia, né? Esses objetos interconectados são capazes de detectar através de sensores, através de programação tecnológica, uma série de informações e eles são capazes, então, de fazer a transmissão de todos esses dados, de todas essas informações, para que, inclusive, seja possível intervir em determinados ambientes sem a participação humana, né? Bom, então, nós estamos falando desde geladeiras inteligentes, fogões inteligentes, eletrodomésticos inteligentes que vão informar coisas que acontecem dentro da nossa casa, e aí a gente tem N problemas jurídicos, inclusive com relação à sigilosidade, privacidade. Portanto, esse é um tema que é um tema quente, não só para nós na área tributária, mas para todo mundo, em todas as áreas do direito, né? Que nos digam aí os especialistas em direito digital que estão puxando os cabelos aí com relação à Lei Geral de Proteção de Dados e a tantas discussões relevantes que estão acontecendo hoje no Brasil e em todo o mundo. Mas, enfim, então isso pode ser utilizado, por exemplo, numa geladeira de supermercado, em que os alimentos que estão ali armazenados vão sendo retirados, vão se esgotando, e aquilo vai informando a uma central de distribuição a necessidade de reposição, as câmaras que estão espalhadas por espaços urbanos e que são cada vez mais grandemente utilizadas pelo poder público para atividades de monitoramento variados. Aliás, aqui na pandemia, no Brasil, a gente viu, inclusive, o governo de São Paulo causou uma celeuma grande quando começou a utilizar os dados compartilhados pelas empresas de telecomunicação para fazer o controle de movimentação com relação à reclusão na pandemia, né? Então, eu queria chamar a atenção para isso, porque eu tenho notado, e é uma observação que eu acho que é relevante que nós façamos, que quando a gente começa a falar de internet das coisas de tributação, a gente acaba, claro, dando mais atenção para esse compartilhamento de informações interconectadas que acontecem no âmbito do privado. O problema é que existe uma parte desse compartilhamento de informações que é parte privada e parte pública, quando não o compartilhamento de informações no âmbito exclusivamente público, o que nos traz, inclusive, alguns problemas adicionais quando você tem, por exemplo, atividades que são atividades mistas, em que há colaboração entre a iniciativa privada e o poder público, né? E isso não está resolvido. Aliás, eu acho que a gente precisa conversar e aprofundar esse debate nesse recorte específico que eu estou falando, porque isso nos traz problemas sérios com consequências jurídicas diversas, inclusive no âmbito de contratação pública, né, a depender do conteúdo dos contratos públicos que tenham sido firmados. Bom, mas avançando ainda um pouco mais sobre os problemas que daí advêm, essa possibilidade de nós conectarmos, né, ligarmos o mundo físico à internet e a outras redes de dados, isso vai gerando uma série de consequências e implicações para toda a sociedade, para toda a economia, e a discussão a respeito de N aspectos, né, privacidade de dados, segurança de informações, a regulação genérica do setor, tem causado muito debate. Acho que falta ainda muita definição, e, obviamente, que em matéria tributária isso não é um problema pequeno, isso é um problema grande, né?
E o aspecto central, quando a gente está discutindo essa questão da tributação da internet das coisas, é a definição de como é que, então, nós vamos tributar essas novas tecnologias, né? E aí a gente vai ter que olhar casuisticamente, porque é fundamental conseguir perceber, identificar qual é a natureza jurídica dessas atividades desenvolvidas, né? Isso, evidentemente, em função das características do sistema tributário nacional, com uma divisão de competências que nos traz um sem número de problemas quando já estamos lidando com assuntos amplamente conhecidos, ou seja, quando nós estamos fazendo operações econômicas antiguíssimas, né? Como, por exemplo, comprar e vender uma mercadoria, que é das coisas mais básicas que a humanidade começou a fazer quando a gente começou a ver um ambiente, né, de economia, que a gente saiu simplesmente da caça, da época da pedra lascada, a gente começou a vender e comprar. E nós sabemos que vender e comprar traz discussões tributárias até hoje, 2020. Então, assim, se isso é complexo para uma operação econômica que é conhecidíssima da humanidade, que dizer de uma operação econômica que ainda está sendo entendida? E aí vem uma outra observação que eu acho bem importante fazer quando a gente fala de tributação da internet das coisas. É que várias dessas conexões, várias destes compartilhamentos e gestão de informações, elas têm peculiaridades muito diferentes entre elas. Eu, particularmente, confesso que eu comecei a entender melhor isso, né, depois de muitas reuniões em que a gente tinha mesmo que ouvir as equipes de tecnologia de determinados clientes, porque aparentemente, quando você ouve a primeira vez, você, isso aqui é uma prestação de serviço, claramente, né? Porque eu estou conseguindo antever aqui, só que há coisas que, na verdade, nem sequer prestação de serviço são, né? Porque você, eventualmente, tem compartilhamento de informações em que você está agregando um valor que não necessariamente tem um preço. E aí a gente tem vários problemas, além dos problemas de competência com relação à incidência da precisa fixação de base de cálculo. E aqui a gente tem um problema grande, porque para o direito tributário, os 5 elementos da obrigação tributária têm que ser passíveis de serem identificados rapidamente. E quando eu não consigo identificar, e eu não estou falando aqui de competência, eu estou falando de estrutura de incidência da norma tributária, eu começo a ter dificuldades de ver a incidência da norma tributária de fato acontecer, porque eu estou trabalhando em cima de algo que não está descrito minimamente de forma precisa no arcabouço normativo que se exige em matéria tributária. Portanto, entender tecnologia, quando a gente está falando de internet das coisas, e entender exatamente o que essa conexão destes objetos, destes equipamentos, funciona e como é que ela está escorada na internet e como é que ela é explorada economicamente, se é que ela é explorada economicamente de forma direta, porque, às vezes, muitos desses compartilhamentos de informações ou possibilidades de usabilidade são agregados num valor de custo que já foi comprado, às vezes, pelo adquirente e que se garante que ele vai poder usar aquilo fazendo parte, inclusive, do preço de compra do equipamento e não com uma assinatura ou com algo adicionalmente que vai ser cobrado por aquela facilidade que é encontrada. E aqui a gente, de novo, vai ter um problema sério, né? Porque, eventualmente, pode ter havido uma absorção na formação do preço. E isso entra como vantagem competitiva.
Então, eu entendo que talvez a fronteira da tributação da internet das coisas seja das mais interessantes, das mais instigantes e das menos seguras para que o fisco possa, de fato, exigir ISS, né, ou até a pretensão de ICMS, que nesse caso a tendência é que não haja, né, a incidência de ICMS, que haveria uma aproximação mais com o campo de incidência do ISS, mas o fato é que mesmo para efeitos dessa incidência, e as discussões tributárias não se esgotam em termos de incidência, incide ICMS ou ISS, porque nós temos desdobramentos aqui, desdobramentos importantes para outros tributos, né? É porque nós não estamos navegando numa série de situações que não se enquadram quando a gente começa a compreender exatamente o que é aquela tecnologia, como é que funcionou aquela programação. E nem sempre a internet das coisas está ligada a sensores, que é outra coisa que eu queria chamar a atenção de todas e de todos. Muita gente associa, né, a ocorrência dessa conexão, dessa interconexão entre esses objetos, porque existem sensores, né? Acontece que essa interconexão, e eu demorei um tempo para compreender isso, ela pode ser controlada por programação tecnológica que não se enquadra exatamente no conceito do que seja um sensor do ponto de vista tradicional. E aí o nosso problema começa a ficar ainda maior. Portanto, sem entender tecnologia minimamente, sem conseguir perceber exatamente quem está aproveitando essa informação, como a informação está sendo aproveitada, que usabilidade ela vai ter para aquele usuário, que tipo de benefício alguém terá e quem será esse alguém, fica difícil querer fazer incidir norma tributária, seja a competência de quem seja. E aqui nós temos uma questão importante, porque além da insegurança com relação à competência, nós temos uma insegurança factual, em que nós vamos ser guindados a uma situação em que, eventualmente, a gente vai ter dificuldade de fazer aquele mecanismo, de ver, de enxergar aquele mecanismo básico, né, que é o começo de tudo, que é a subsunção do fato e da norma. Essa subsunção lá, que foi tão importante para o Pontes de Miranda, que foi tão importante para os teóricos gerais do direito tributário, está em jogo quando nós falamos em internet das coisas. É difícil navegar nesse métier, né, com tantos princípios fundamentais que antecedem a incidência em concreto da norma tributária ao fato típico, supostamente indicado na norma, e aí a gente começa a ver um exercício de capacidade normativa de conjuntura, e aqui eu estou referindo especificamente à expressão cunhada por Eros Roberto Grau, quando falava já, né, no final da década de 80, começo de 90, da chamada capacidade normativa de conjuntura, e a referência que Eros Roberto Grau usou naquela ocasião foram as normas infralegais do Banco Central. E que depois nós estamos vendo que a grande tendência, né, para o poder público em geral, em todas as searas, inclusive em matéria tributária, e que você começa a ter, além das já conhecidas instruções normativas da Receita Federal, né, atos declaratórios, etc., etc., você começa a ter outros atos praticados por outros órgãos reguladores, né, como no caso, por exemplo, da Anatel, em que se pretende fazer a indicação do que seja, por exemplo, serviço de valor agregado ou não, né? Em que você, de repente, não consegue escorar na lei estrito sensu aquilo que o órgão regulador está decidindo, está vinculando e está provocando consequências em concreto por meio dessa capacidade normativa de conjuntura, que não se subsume mais ao conceito de legalidade tradicional a que nós
na área tributária, estamos ainda bastante vinculados. E até que ponto a gente pode ir ou a gente não pode ir? Eu estou aqui encerrando as minhas coisas, eu tinha mais 400 coisas para falar, porque a internet das coisas é super desafiador, mas como o meu tempo deu, eu tenho que dar o bom exemplo. Eu só quero terminar fazendo ainda uma consideração que eu acho que é relevante e que além destas questões que não, portanto, se restringem à discussão de competência, a incidência do ICMS e essa tendência de compreensão de que, eventualmente, este tipo de situação geraria ISS, mas também a dificuldade de compreensão dos elementos da obrigação tributária para que essa incidência se faça minimamente com segurança e de forma clara para os contribuintes, as consequências também que acabam surgindo nessa discussão da internet das coisas e que atingem até outros assuntos em matéria tributária, como a questão, por exemplo, a respeito da receita oferida por meio dos negócios da internet das coisas, se será tributada necessariamente pelo PIS/COFINS na sistemática do regime de apuração cumulativo, né, tendo em vista a eventual caracterização de prestação de serviço de telecomunicação, né, a discussão dessa inclusão, eventualmente, na base de cálculo de FUST, FUNTEL, e que são questões que extravasam, inclusive, a discussão que surge mais forte quando a gente olha a primeira vez, que é ICMS ou ISS, e talvez não seja nenhum dos dois, né? E aí a Dani já mencionou rapidamente que até tem aí um projeto de lei e que eu agora, já emendando, passo a palavra para o nosso querido Gustavo Brigagão, presidente da Associação Brasileira de Direito Financeiro, enfim, conhecido de todos nós, professor da GV, sócio do escritório Brigagão Duque Estrada, querido companheiro de tantos congressos internacionais pelo mundo afora, né? E a nossa vida ficaria muito mais fácil quando criarem esse serviço de transposição humana, não é, Brigagão? A palavra está com você, para você tecer as suas considerações a respeito de reforma tributária e tecnologia. A palavra é sua. Raquel, querida, muito obrigado. Pô, imagina uma transposição dessa num momento de pandemia como esse, que a gente pudesse dedicar daqui para lá e de lá para cá, seria maravilhoso, né? Mas o mundo efetivamente mudou muito. Eu me lembro quando surgiu essa pandemia, a primeira coisa que me veio à cabeça foi, caramba, como é que vamos fazer os eventos da BBF? O BBF vai fechar, não vai acontecer mais nada, né? Vamos ficar aí meses aí, enfim, parados, que as pessoas começaram a aumentar os meses. Eu nunca vi tanto evento na minha vida, né? Isso exatamente em decorrência da tecnologia, né? A tecnologia ela vai entrando nas nossas vidas e nós não vamos percebendo isso, né? Mas eu queria agradecer muitíssimo, antes de começar a falar das questões tributárias, ao meu querido Maneira, meu irmão, a Dani, que não via há muito tempo, a Lisa, o Saul, que proferindo aqui palestras maravilhosas a respeito do tema. Queria agradecer muitíssimo o convite. Pois o mundo mudou. O mundo mudou completamente e a forma, como você bem mostrou, Raquel, a forma de se comercializar mudou. Hoje em dia, nós temos no mundo fornecedores de mercadorias e serviços que não estão mais estabelecidos em país algum. Os consumidores também não. Não é? Então, isso faz surgir uma série de planejamentos fiscais que a sociedade internacional costuma reputar de abusivos, porque os empresários, as grandes empresas, as chamadas GAFAM, que é Google, Amazon, Facebook, todos eles, começam a colocar estabelecimentos em locais onde a tributação é mais favorecida, criam-se planejamentos fiscais de todas as formas. O mundo foi vendo aquilo, a tecnologia foi avançando
e começou a reagir. Me lembro, a primeira reunião internacional que houve sobre isso foi em Ottawa, em 1998. Depois veio a OCDE, justamente em relação a essa questão dos planejamentos abusivos, criou o BEPS. A ação 1 é sobre novas tecnologias. Não é? Depois veio o G20, veio a Comissão Europeia, veio o Interim Report, a questão de discussões sobre estabelecimento permanente, isso na relação à tributação direta, estabelecimento permanente, turnover tax, que era uma forma de como os fornecedores e os receptores mudavam, se cambiavam entre diferentes territórios. A única coisa que se mantinha era o fluxo financeiro. Então, era a forma que se tinha de se tributar exatamente pegar o fluxo financeiro. Não é? Isso gerou uma reação horrorosa dos Estados Unidos, todos devem ter acompanhado aí agora na semana passada a reação do Trump, dizendo que, olha, vou abandonar essa discussão na OCDE, não quero mais discutir isso, agora é a hora até está certo enquanto isso, agora é a hora de discutir como cobrir os custos da pandemia e tal. Enfim, houve uma série de medidas unilaterais espalhadas pelo mundo inteiro. Ninguém sabe como tributar isso. Né? Enfim, o nosso sistema, vocês que me antecederam, mostraram isso com uma clareza enorme. O nosso sistema é de 1965. 65. Lá, as mercadorias circulavam fisicamente, o serviço era trabalho mesmo. E nós criamos um sistema que é conceitualista. Foram utilizaram-se de conceitos para definir competências. Era o conceito de mercadoria para o ICMS, conceito de serviço para o ISS, conceito de produto industrializado para a IPI e assim por diante. Já é um sistema tributário único no mundo. Nós não temos nenhum sistema tributário parecido com o nosso. Né? Quando o mundo vai evoluindo e essas coisas todas começam a ocorrer nas nossas vidas, o que os estados fazem? O que vocês mostraram antes. Vem o CONFAS e tenta dizer que isso é mercadoria. Vêm as leis complementares e os municípios e tentam dizer que isso é serviço. Tentam puxar para si essas competências novas que não estão adequadas a nenhum desses conceitos. O Saul bem citou o corpus mechanicum, a quem fez referência o ministro. Foi o Sepúlveda Pertence, não, Saul? Foi o Sepúlveda Pertence citou corpus mecânico, a necessidade do físico para que haja uma mercadoria, a obrigação de fazer para que haja um serviço. E aí o Supremo Tribunal Federal recebe essas questões todas e o que ele faz? Elastece os conceitos de mercadoria, elastece os conceitos de serviço e acaba aumentando o conflito de competência. Você vê essa questão do download, que foi tão bem demonstrada aqui pela Daniela. Você disse, se você for ver o download, está durando 20 anos essa discussão, todo mundo diria que é da ISS. No entanto, os 2 votos que surgem são pelo ICMS. E você tem fundamento constitucional para dizer que são ambos. Não é? Por que tem fundamento constitucional para dizer que são ambos? Em primeiro lugar, porque há um erro da vênia, com a devida vênia dos nossos tribunais superiores. Há um equívoco nesse aumento de abrangência de conceitos constitucionais que nasceram para incidir tributos sobre aqueles conceitos. Mas tem capacidade contributiva, então tem que tributar. Aí me faz lembrar o meu querido e guru Alberto Xavier, que ele dizia, sim, capacidade contributiva é necessária, sim, para que haja possibilidade do legislador criar uma hipótese de incidência que faça nascer obrigação tributária. Mas não é suficiente. Tem que ter uma lei dizendo, tem que ter competência, tem que ter e com base nessa competência tem que existir uma lei dizendo que aquilo é fato gerador do imposto. Mas tem que ter competência antes de ter essa lei. Se não tiver essa competência, não tem como tributar. A capacidade contributiva em si, ela não é suficiente para fazer nascer a obrigação de pagar tributo. Eu vi alguns ministros nessa maratona de decisões que estão ocorrendo na pandemia, talvez seja um efeito do coronavírus, que talvez os ministros tenham contraído, que começaram a julgar todas as questões, quando agora que nossos
Nós, os advogados, não podemos atuar. Você ouviu uma gravação brilhante do meu querido amigo Eduardo Maneira, uma gravação que ele fez, a sustentação oral belíssima. Mas será que eles escutaram aquilo, Eduardo? Pois é, esse aqui é o problema. Não podia estar decidindo isso tudo, né? Nesse momento assim. Não poderia, a gente tinha que esperar, são questões. Mas quando eu olho essa questão dos conceitos e vejo essa confusão toda, esse conflito todo, a conclusão que eu chego é a seguinte: gente, não é nem mercadoria, nem é serviço. Não é nenhum nem outro. É um fato gerador novo. É uma hipótese nova. E o que a Constituição manda fazer nessas circunstâncias? Competência residual. É isso aí. Então, quem tem competência residual é a União. A União é que pode criar um tributo para alcançar esses fatos geradores. Mas vocês sabem, né? A reforma tributária ela está sempre amparada num tripé: jurídico, econômico e político. Eu acompanho reformas tributárias desde 1995. Estou entregando aqui a minha idade, mas desde 95 eu acompanho reformas tributárias de perto. Político derrubou todas elas. Então, a competência residual da União seria a solução, mas ela vai ter que repartir essas receitas. Porque, se não repartir essas receitas, estados e municípios não vão querer absolutamente nada com essa reforma. Então, para mim, a solução no Brasil seria, para mim, os municípios não estão certos, a maior parte dessas novas tecnologias não envolve obrigação de fazer alguma. Você bem sinalizou, Daniela, há na jurisprudência do Supremo um signaling, mero signaling de que pode ser que mude a jurisprudência do STF no que diz respeito ao conceito de serviço. Não houve overruling nenhum. Eu já fiz as contas. Tem 5 ministros que acham que a obrigação de fazer não serve. O resto acha que a obrigação de fazer ainda é o determinante para fazer incidir o tributo. E a súmula 31 está aí. Quanto a súmula 31 tiver aí, é um conceito que prevalece. Portanto, nem é a obrigação de fazer, nem é a mercadoria. O correto seria e será. Porque nós temos 2 caminhos. Ou nós fazemos isso ou é a PEC 45. Entendeu? Se a PEC 45 não andar, como me parece que neste ano não tem a menor chance de andar, e para ela andar, muita discussão vai ter que ocorrer, porque tem muita coisa ali que precisa ser modificada, entendeu? A solução vai ser competência residual da União. Aí, vocês falaram a respeito dessa novidade, que é a CID, sobre a receita bruta de serviços digitais prestados pelas grandes empresas de tecnologia, CID Digital. Eles estão copiando um tributo que foi criado na Europa por vários outros países. Deixa eu pegar aqui quais são. França, vou falando de cabeça, França, Reino Unido, Turquia, Hungria, enfim, não achei aqui a lista, mas são os 7 países que adotaram o Digital Tax, que eles chamam. E já fiz, né, Raquel? Você sabe, você vai lá sempre na IFA comigo, já foi discutido trilhões de vezes nos congressos internacionais. São as reações unilaterais, que o Trump não gosta nem um pouquinho disso, mas é a reação que o mundo está tendo em relação a essa questão das novas tecnologias. E o Brasil criou a sua CID. É uma CID que vai alcançar exibição de publicidades em plataforma digital, os marketplaces que a Lisa tão bem falou. Concordo inteiramente com você, Lisa. É um absurdo essa questão de responsabilizar o pobre dos marketplaces. É a mesma coisa você entrar num shopping center e dizer as lojas agora são responsáveis por todo o ICMS que vier a ser vendido pelas lojas. Isso é um absurdo completo. Isso é que torna o nosso país um caos tributário. Mas os contribuintes seriam empresas domiciliadas no Brasil ou pertencentes a grupos econômicos cuja receita global fosse de 3 bilhões de reais e a receita nacional fosse de 100 milhões de reais. Isso é que essa CID combustível que está sendo proposta no Congresso Nacional. É uma solução? Pode ser, entendeu?
Eu sei que o Maneira é favorável ao retorno da tributação sobre movimentações financeiras, ou esses tributos que estão dando, os novos nomes que estão querendo dar à antiga CPMF, como uma possível solução. Maneira, eu acho que para as novas tecnologias pode ser, sim, uma solução. Por quê? Por causa daquilo que eu falei antes. Você muda a posição do provedor de serviço e do provedor das mercadorias e do consumidor, mas o fluxo financeiro continua lá. Se você quer captar essa movimentação, essa capacidade contributiva, está no fluxo financeiro. Vamos torcer para as criptomoedas não darem certo, porque ninguém mais pega. Com criptomoeda, ninguém alcança mais essa riqueza. Mas, enquanto isso não vinga, você pode vir, sim, a tributar essas movimentações financeiras. Poderia, sim, ser um tributo que seria aproveitável numa competência residual da União, tirando o ICMS, tirando ISS, tirando tudo, ficando só esse tributo e repartindo a receita com os municípios e com os estados para que eles não ficassem prejudicados. Essa é uma solução. Qual é a outra solução que eu falei? IVA. O IVA, eu fiz agora na BDF há 2 semanas, aliás, a gente fez foram 4 painéis tratando de questões relacionadas à IVA ou reforma tributária. A primeira tratou de mercado financeiro, a segunda tratou de mercado digital, a terceira tratou dos best practices, e o quarto vai ser um painel que vai dizer que o IVA está todo errado. Eu convidei o Heleno Torres, o Hamilton Dias de Souza, a Misabel e o Roque Antônio Carrasco. Ou seja, vai ser um ataque completo contra o Força-tarefa especial, hein, Brigagão? Mas porque eu não podia. Se eu fizesse do outro jeito, ia ficar parecendo que a BDF está apoiando a PEC 45. Se eu fizesse do outro lado, ia parecer que eu ia ser contra. Então, quer dizer, eu tive que nivelar a coisa de forma que não ficasse completamente imparcial. E foi o que a gente fez. Mas eu participei de um painel que apareceu um espanhol. Eu estou dentro do meu tempo, hein, Raquel? Eu estou controlando aqui. Foi um espanhol e um chileno. Gente, eles falaram das questões que a Europa enfrenta com as novas tecnologias. Não as operações B2B, de empresa para empresa, mas a B2C. Principalmente a B2C, quando o B está fora da Europa. Porque aí vem de fora e você não tem como amarrar esses fornecedores na legislação da Europa. Então, tem uma coisa chamada Mean One Stop Shop, que é um MOS. O sujeito tem que recolher... Isso funciona para as operações internas também da Europa. Você tem que recolher o imposto num país e esse país distribui esse valor recolhido para os demais países. Então, você tem... Aí veio o Chile dizendo as dificuldades. Como é que eu vou definir o destino? Nós tentamos isso com a Lei Complementar 157. Vocês viram o desastre que foi? A lei nem conseguiu andar. Ela foi logo derrubada pelo ministro Alexandre de Moraes, entendeu? Com dúvidas 1000 a respeito de quem vai ser considerado o Estado destinatário, o município destinatário, quem é o próprio destinatário, quais são os critérios que você define, quem é o consumidor. Não é? Se você é um condomínio de edifício, se você adquire ou você é uma empresa, contrata um seguro de saúde para todos os seus empregados, quem é o consumidor final? É a empresa ou são os empregados? Já começa com questões, foram as questões exatamente que derrubaram a Lei Complementar 157 naquela parte em que ela tentou definir para o destino. Então, o destino é uma questão que é absolutamente essencial para a definição do IVA, para o IVA funcionar. O IVA não nasceu para as novas tecnologias, como o nosso sistema também não nasceu. O IVA é anterior. Todos sabem disso, que nasceu o IVA no meados do século XX. Na verdade, ele foi criado lá no início do século XX, mas ele se tornou mais famoso em meados do século XX, quando nós vivíamos aqui com a nossa reforma tributária de 65. Aí criamos o IVA meio abrasileirado, dividindo as competências para todos os lados. Mas, enfim, é muito difícil você atribuir créditos em operações fluidas como essa
o Eduardo Maneira estava falando antes, como é que eu vou fazer isso, essa questão de créditos? Não é nem novas tecnologias, mas nos esportes, né? No futebol, você pagou o cachê, o passe do Neymar. Como é que faz isso em termos de crédito? Né? É complicado isso. Né? Então, eu acho que as minhas expectativas não são das melhores. Eu acho que eu vejo luz no final do túnel, porque eu vejo essa possibilidade de os estados e os municípios se consertarem, no sentido de chegarem a um acordo e aceitarem uma competência residual da União, aceitarem que do jeito que está é caos. Eu conheço empresas que pagam ISS e ICMS, porque elas por problemas de compliance, elas não podem ter questões, litígios, então elas preferem pagar os dois do que ter que enfrentar um litígio desse. É um absurdo que chega o nosso sistema tributário nacional. Entendeu? Então, para encerrar, com 18 minutos e 25 segundos, eu vou citar aqui para vocês uma frase do José Gurría, que é o secretário-geral da OCDE. Ele falou isso em Fukuoka, logo depois dos países se reunirem todos no G20 para tentar uma solução que resolvesse essa problemática que existe. E, ao final, para vocês verem o sucesso que foi a reunião, ele, parafraseando Benjamin Franklin, diz o seguinte: a única coisa inevitável é a morte e os impostos. Essa é aquela frase que todos nós conhecemos. A questão aqui é quais, quantos, como e a quem cobrá-los. Ou seja, está todo mundo perdido. E não somos só nós, é o mundo inteiro. O que nós temos é que tentar, dentro dessa nossa realidade tupiniquim, pegar o que diz a Constituição e tentar aplicar essa regra, enquanto a gente vai ficar discutindo aí pelos próximos anos como é que a gente vai fazer com essa PEC 45 ou 110 ou o que surja dela. Tá bom? Muito obrigado a todos. Eu continuo à disposição para os debates. Obrigada, Brigagão. Impecável. Foi britânico. O seu tempo aí estava maior do que o meu, hein? Você cravou. Tá? Muito obrigada, Brigagão, sempre antenado. Presidente Maneira, quer tecer algumas considerações? Podemos abrir aqui para uma rodadinha rápida de perguntas ou temos que encerrar, presidente? O debate foi tão rico que dá vontade da gente continuar, né? E assim foram faladas questões muito importantes. Nós temos impostos velhos para uma economia nova, que está representada por essas novas tecnologias, mas a realidade mostra, né, Saul, você que acompanha o dia a dia do Supremo, como nós todos, que eu concordo com a Raquel, concordo com o Brigagão, várias dessas tecnologias não se enquadram na hipótese de incidência nem do ICMS, nem do ISS, mas a jurisprudência está tratando de ampliar essas hipóteses de incidência, porque havendo uma utilidade reveladora de capacidade econômica, ela vai ser tributada. E isso vai distorcendo o nosso sistema, vai distorcendo, criando insegurança jurídica, relativizando ou mitigando o princípio da legalidade, tudo aquilo que é o alicerce do sistema que nós sempre aprendemos está sendo colocado em xeque, tendo em vista esse descompasso entre a estrutura dos impostos que nós temos com a nova economia, com uma economia que tem por protagonismo essas novas tecnologias. Então, é uma dificuldade, mostra também que nós temos as CIDs como remédio para qualquer coisa ou para qualquer solução. Na dúvida, cria uma CID, não precisa nem de competência residual. Eu sou de Araxá, Minas Gerais, tem um remédio lá de farmácia chamado Gotas do Zeca. Para qualquer remédio, você toma. Está todo mundo tomando gotas do Zeca para Covid. Em Araxá. Então, a CID é mais ou menos essa gota do Zeca. Para qualquer dúvida, cria uma CID que dá certo. Né? Então, é uma dificuldade. Agora, de outra forma, o Gustavo bem disse, nós estamos perdidos, mas o mundo está perdido também. Não somos só nós. Apesar do IVA, do IBS, em relação à nossa
competência repartida de IPI, ICMS e ISS. Apesar deles serem contemporâneos, serem lá da 1950 ou 1960, o IVA, pelo fato de estar concentrado num imposto só, ele, em tese, deve ser mais fácil de ser operado do que o IVA dividido em 3, e aí não tem esses conflitos de competência próprios da nossa federação. Mas, na hora que a gente coloca no mercado comum europeu, o IVA passa a ter o problema da nossa federação, né? Então, assim, é realmente complexo, mas eu acho que todas as questões foram muito bem desenhadas aqui, os pontos principais foram colocados, e vamos encerrar, Raquel, com aquele gosto de quero mais, mas, infelizmente, eu acho que não temos tempo para o debate. As lives que nós estamos realizando têm tido a duração de 1h30, e que bom que seja assim, que a gente acaba com vontade de fazer uma próxima, né? Bom, com isso eu acho que... Raquel, estou te devolvendo a palavra para você encerrar, mas antes eu gostaria de agradecer a todos pelas brilhantes participações que enriqueceram muito esse terceiro evento. Muito obrigado do fundo do coração. Presidente Eduardo Maneira, muito obrigada. A sua liderança aí à frente da Comissão Nacional de Direito Tributário já é referência. Sucesso essa sequência de eventos aqui da Comissão Nacional, que tem a honra de integrar agora sob sua batuta, e referência que fora da OAB, dentro da OAB agora. Presidente Eduardo Maneira, saudações. E eu acho que posso falar em nome de toda a Comissão Nacional de Direito Tributário por essa gestão impecável que tem feito aí nesse 1 ano e meio à frente da Comissão Nacional. Então, eu termino com uma saudação extremamente carinhosa e respeitosa a você, Maneira, sempre nesse seu jeito muito democrático e muito inclusivo. Tem sido um prazer estar ao seu lado. E aí, eu termino aqui as saudações aos meus queridos companheiros e companheiras, um painel 50%, 50%, olha que beleza de painel, né? Com a querida Daniela Lara, companheira de enfrentamentos técnicos tributários aqui na OAB São Paulo, também junto com o Tatiana Pistelli, fazendo uma gestão incrível na Comissão de Direito Tributário, querida Lisa Workman, arrasando, né? Não à toa uma referência unânime quando a gente começa a perguntar quem nós vamos chamar para falar disso, né? Lisa. Então, Lisa, muito obrigada. Saul, foi um prazer dividir com você essa tarde, uma manifestação inspirada, poética, esse toque de poesia. Eu acho que tem aí uma influência, né? Muito bacana ouvir suas considerações, né? A análise estratégica que você fez, achei muito importante. Obrigada por estar conosco. E eu vou saudar, por último, o meu querido Gustavo Brigagão, meu presidente na BDF, também fazendo aí história, né? Ao longo desses últimos anos como presidente da BDF, e sempre brilhante, e sempre muito realista, né, Brigagão? Porque também não dá só para a gente ficar sonhando com o transponder, né? Infelizmente, a realidade é mais dura e a gente tem que lidar com a realidade posta. Em nome, portanto, da Comissão Nacional de Direito Tributário, eu dou por encerrado aqui os trabalhos, agradecendo a todas e todos que nos acompanharam, né, mais esse evento aí de sucesso. Presidente Maneira, saudações. Obrigada, gente. Tchau, obrigada.